Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. É uma alegria estarmos juntos para dar o primeiro passo oficial agora no Novo Testamento. Se você caminhou conosco pelos 22 episódios da primeira temporada, você sentiu a expectativa crescer. Ao prepararmos com o texto do Velho Testamento, a nossa promessa foi ganhando um nome e chegamos exatamente no nascimento de Cristo. Mas antes de sairmos lendo os evangelhos e falar dos feitos e milagres de Jesus, eu preciso te oferecer algumas ferramentas básicas. O meu objetivo não é apenas te dar uma lista de nomes, genealogias, mas sim uma amostragem de como podemos nos aprofundar nas leituras e entendimentos. E até mais do que isso. Eu quero compartilhar com você o que vemos os teólogos chamar de comentários teológicos, de uma forma um pouco mais fácil, espero. Vamos entender não só o que está escrito, mas analisar a inteligência por trás do que está escrito. Vamos lá? Muito bem. Para a gente não se perder nessa nova jornada, vamos dividir o Novo Testamento de uma forma bem didática. Imagine que estamos organizando uma prateleira. Os evangelhos, temos 4. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, palavra estranha que vem do grego e significa literalmente ver juntos. É como se esses evangelhos que foram escritos estivessem olhando para a vida de Jesus através da mesma moldura, apesar de ter 3 escritores diferentes. E aí temos o 4º evangelho, que é o evangelho de João, que traz uma perspectiva única. Na sequência, nós temos o livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Este é o registro de como a mensagem saiu de Jerusalém e ganhou o mundo. O crescimento e a expansão da igreja através das missões. Essas missões geraram igrejas implantadas por Paulo, Barnabé e os demais apóstolos que viajaram pelo mundo. Com essas igrejas implantadas, vemos a necessidade de comunicação entre os apóstolos e as igrejas. Afinal, não havia Uber na época para o Paulo sair de Jerusalém e ir até a igreja de Roma. É aí que entram as cartas. As cartas de Paulo, ou as cartas paulinas, são o primeiro bloco e vão de Romanos até Tessalonicenses, incluindo a carta pessoal a Filemão. Temos, de autoria de Paulo também, as cartas pastorais, que são as instruções de Paulo a Timóteo e a Tito diretamente. Essas cartas têm o intuito de instruir as igrejas implantadas naquela região e corrigir a forma de desenvolver a liturgia, o passo a passo do culto, as formas de como praticar os ensinamentos, como realizar a Santa Ceia, como levantar os ministros e etc. Normalmente, Paulo direcionava a carta a uma região específica, por isso que lemos aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, são regiões que ele direcionava sua carta. Mas os ensinamentos são universais, apenas com ênfases que às vezes ele encontrou naquela região a oportunidade de correção, mas vale para todos. Temos também uma carta bem interessante, é a carta aos Hebreus. Esta é uma carta curiosa na Bíblia, pois a autoria é desconhecida. Alguns supõem e sugerem que foi escrita por Apolo, outras por Barnabé, mas o Novo Testamento não afirma categoricamente quem escreveu. É o único livro que mantém esse mistério. E por fim, temos as cartas gerais, que são as cartas de Tiago, Pedro, João e Judas, que tratam de temas universais para todas as igrejas daquela época. E a Bíblia no Novo Testamento vai encerrar com o livro O Apocalipse, que é um livro de uma revelação que João teve. Compõe assim o nosso Novo Testamento em 27 livros.
Iniciando a análise dos evangelhos pelo comecinho, muita gente se pergunta por que os evangelhos sinóticos são tão parecidos e ao mesmo tempo têm detalhes diferentes. Em outro episódio de introdução, comentamos que os autores tinham públicos diferentes e, portanto, a escrita seguirá esse direcionamento. Ou seja, Mateus estava escrevendo ao povo judeu. Portanto, ele irá enfatizar muitas citações do Antigo Testamento, buscando embasar seus pontos em profecias que o povo judeu conhecia muito bem. Mateus pretende em seu relato mostrar Jesus como o Messias prometido, o rei da linhagem de Davi, usando inclusive o termo filho de Davi diversas vezes em seu relato. Mateus tem aí por hábito citar profecias o tempo todo dizendo: isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Ele foca em mostrar a continuidade do judaísmo em Jesus, apelando para aqueles que conheciam as escrituras hebraicas, sendo um texto fundamental para os judeus que se convertiam ao cristianismo. Já Marcos escreve ao povo de Roma, povo cuja cultura não tem nenhuma ou quase nenhum conhecimento das profecias do Antigo Testamento. Então, o foco de Marcos será diferente, apesar de contar os mesmos feitos e as mesmas passagens. Como esse evangelho foi escrito para os não-judeus, provavelmente escrito lá na cidade de Roma, onde os leitores enfrentavam perseguições e precisavam entender quem Jesus realmente era, um Messias sofredor e servo, não um rei guerreiro. Assim vemos Marcos explicando os costumes judaicos e usando expressões gregas para esse público. Uma vez que o Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, como Mateus e João, a tradição antiga aponta que Marcos escreveu com base nos testemunhos e memórias do apóstolo Pedro, servindo até como seu intérprete. Também temos relato que esse Marcos é o mesmo João Marcos que participou das missões de Paulo e Barnabé. Já o Evangelho de Lucas foi escrito para um destinatário específico, Teófilo. Possivelmente era um nobre ou uma pessoa de posição naquela época e que amava a Deus. Mas também Lucas, com o intuito de atingir um público mais amplo de gentios, ou seja, pessoas que não eram convertidas ao judaísmo, busca instruir sobre a certeza dos ensinamentos de Jesus, apresentando-o como salvador de toda a humanidade. Lucas é um médico e companheiro de Paulo. Ofereceu assim um relato ordenado e detalhado para fortalecer a fé dos crentes lá do primeiro século. O foco principal de Lucas é apresentar Jesus como salvador de toda a humanidade, com foco especial nos marginalizados, pobres e nas mulheres, que receberam um destaque especial em seus relatos. Agora, no Evangelho de João, temos uma profundidade teológica. Ele já não começa com o nascimento de Jesus, mas com a eternidade. No princípio era o Verbo. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo para convencer as pessoas, judeus convertidos e gentios, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, a fim de que nele crescem e tivessem a vida eterna, e obtivessem a vida eterna. João irá enfatizar a divindade de Jesus e completando os outros evangelhos com uma perspectiva mais teológica. O livro também se destinava à comunidade cristã da época que enfrentava heresias e perseguições, principalmente para lutar contra o ensinamento falso, como o gnosticismo, que começava a surgir naquela época, lá no finalzinho do primeiro século. Então João vai escrever combatendo essas heresias. E assim, temos 4 evangelhos, 4 visões de um único Cristo, um único reino. Aliás, eu acredito que o mais correto a falar é: nós temos um único evangelho, o Evangelho de Jesus, nas perspectivas de 4 autores. Agora, olha que dado interessante. Se você analisar o livro de Marcos, 76% do conteúdo dele é comum ao que está escrito no livro de Mateus e Lucas. Mateus tem 45% de material comum e Lucas 41%. Isto nos mostra algo fundamental. Os biógrafos de Jesus não escreveram baseado apenas em memórias vagas. Houve um trabalho de pesquisa intenso. Lucas, por exemplo, tem 35% de material exclusivo dele, Lucas. O que mostra que ele foi atrás de fontes que os outros não usaram.
Mateus tem 20% do próprio conteúdo e Marcos apenas 3%. Esta harmonia prova a historicidade dos evangelhos. Sabe, existem duas formas de validar uma verdade. A científica, que você repete em laboratório para ver se dá o mesmo resultado. Mas em fatos históricos, não tem como se repetir em laboratório. Eles aconteceram uma vez só. A verdade histórica se prova com testemunhas. Por isso, não adianta tentar provar a Bíblia só por critérios científicos modernos. Nós aprovamos pelos critérios históricos, buscando as testemunhas oculares naquela época. Esses dados estão baseados não só nos dados de pessoas que são dito cristãs. Nós temos vários relatos que apoiam isso, de pessoas daquela época que eram judeus, que eram não crentes e que escreveram sobre os atos daquela época. E eles vão corroborar com o que nós temos registrado no nosso livro sagrado. Muito bem. Agora, se fôssemos montar um roteiro da vida de Jesus, dividiríamos em 8 capítulos: o nascimento, o batismo, a tentação, os milagres, as parábolas e as controvérsias que Jesus enfrentou, a paixão e a ressurreição. Tudo que você lê nos evangelhos se encaixa aqui. Eu quero te levar a um nível acima agora. Mais importante do que saber nomes, lugares ou cronologia é conhecer o que nós dissemos no início desse podcast: a lógica da Bíblia. De que adianta saber que Jesus curou um cego, ou uma mulher com hemorragia, ou que ele curou 10 leprosos, se você não entender o porquê ele fez isso? Por que ele curou aqueles e não outros? Por que os evangelistas escolheram contar justamente esses milagres e não outros que Jesus fez? A Bíblia não é apenas um registro, é uma narrativa teológica. Quando você entende a lógica, você consegue interpretar qualquer texto que ler. Ela fala primeiro para o seu tempo, para o seu povo, para os seus leitores originais. Esta aqui é uma regra de ouro. A Bíblia fala para nós hoje, mas ela respeita os leitores originais. Jesus não falou nenhum enigma que só agora, em 2026, nós entenderíamos. O que ele disse fazia total sentido para os discípulos naquela época. Já ouviu aquela frase, texto fora do contexto cria um pretexto? Pois é. Também para entender um peixe você precisa conhecer o mar. Já viu essas frases? São exemplos que devemos aplicar aqui. Usando esses exemplozinhos, um peixe num aquário se comporta de um jeito e no mar, o seu habitat natural, ele com certeza vai se comportar de outro. Se você pegar um versículo isolado do seu lugar original, você vai distorcer o sentido. E isso não é bom. Para isso, vamos usar a lógica aí do peixe para olhar os milagres, porque Jesus os realizou. Guarde isso. Os milagres são sinais da perfeita humanidade e da identidade messiânica de Jesus. Muito importante. Geralmente dizemos, Jesus andou sobre as águas porque ele era Deus. Teologicamente, isso está incompleto, para não dizer errado. Os milagres não deveriam servir para provar a divindade. Aliás, se observarmos bem os textos bíblicos, veremos que Jesus se esvaziou da sua glória para ser 100% homem. Paulo nos diz isso lá na carta aos Filipenses, se não me engano, no capítulo 2. Portanto, Jesus inaugura o seu ministério dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Quando ele cura e faz maravilhas, ele está dizendo o seguinte: eu sou o homem perfeito, em perfeita comunhão com o Pai. E o significado disso? Eu sou o verdadeiro homem é absolutamente obediente ao Pai. E aquilo que eu vou fazer daqui para frente vai mostrar para vocês que eu sou o verdadeiro homem absolutamente obediente ao Pai. E o que eu vou fazer? Todo homem absolutamente obediente ao Pai faria. O que eu vou fazer não prova que eu sou Deus. O que eu vou fazer prova que eu sou homem perfeito, ungido pelo Espírito Santo.
Eu sou um homem perfeito, em perfeita comunhão com Deus. Nossa, é repetitivo e parece difícil e complicado, né? Mas é importante atentar a isso, porque como vimos no início do podcast e da Bíblia, vemos Deus criando o homem e o colocou no jardim, a fim de manter o quê? Uma comunhão plena e ter um relacionamento com o ser humano. Adão era este homem. E o que ele fez? Fracassou. Quando a Bíblia nos afirma que Jesus é o verdadeiro homem, ela quer expressar que onde o Adão fracassou diante da serpente, lá no jardim, Jesus, o último Adão, vencerá a serpente no deserto. E aí, então para que servem os milagres? Para atestar a perfeita humanidade de Jesus, isto é, Jesus foi como homem, o que Adão não conseguiu ser. O Adão fracassou, Jesus triunfou. Veja como acontece a narrativa da biografia de Jesus. A primeira coisa que a narrativa vai trazer é que quando Jesus adulto, ele se submete ao batismo. E depois o que acontece? Ele vai para o deserto. E no deserto, ele tem um encontro com quem? Você lembra? Com a serpente. Lembra quem teve o primeiro encontro com a serpente no passado? Adão. Adão teve um encontro com a serpente e fracassou. E aí saiu do jardim, foi expulso do jardim. E para onde ele foi? Ele foi para uma terra seca, foi para o deserto. E aí, vemos agora Jesus aparece para enfrentar a serpente aonde? No deserto. E ele enfrenta a serpente e vence a serpente. Então Jesus é quem efetua essa retomada. Jesus é o que Adão deveria ter sido. Por isso que Paulo escreve a respeito de Jesus dizendo que ele é o último Adão. É o último Adão e o segundo homem. Isso está escrito lá em Coríntios, lá no capítulo 15. Então veja que interessante, se você não lê os milagres de Jesus como realizado por um homem perfeito, em perfeita comunhão com um Pai, você esvazia toda a lógica do Novo Testamento a respeito de quem é Jesus. Jesus passa a ser não Deus encarnado, e ele deixa de ser verdadeiro homem. Esse feito traz a oportunidade da humanidade voltar ao Éden, que agora chamamos de reino de Deus. É o homem em perfeita comunhão e em perfeita sujeição a Deus o Pai. E por isso é que nós não somos perfeitos. Nós não somos homens perfeitos. Um dia seremos, mas ainda não somos, devido à perfeita sujeição a Deus o Pai. Ainda na busca de entender essa lógica da Bíblia e a sua inteligência dentro do texto, já observamos que os milagres são sinais. Os milagres são sinais da perfeita humanidade. E eu disse também que eles são os sinais da identidade messiânica de Jesus. Já vimos aí então o ponto da perfeição humana. Agora vamos analisar a identidade messiânica. João diz que escreveu esses sinais para que crêssemos que Jesus é o Messias. Observe bem esse texto-chave. Primeiro que João não chama de milagres, João chama de sinais. O que é um sinal? O sinal aponta numa direção, aponta para uma realidade. O sinal não é o fim em si mesmo. O sinal quer fazer você chegar a algum lugar. Os milagres de Jesus querem fazer você chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Uma vida mais confortável? Não. Que lugar será esse? A identificação de que Jesus de Nazaré, aquele homem, aquele ser humano, é o Messias, é o Filho de Deus. Então, os milagres servem para quê? São sinais da identidade messiânica de Jesus. Jesus é o Messias. Aí, quando você vai ler os milagres, você vai entender por que Jesus fez aqueles milagres. E você começa a interpretar os milagres pensando assim: o que esse milagre fala de Jesus como Messias? O que esse milagre aqui diz? Por que esse milagre aqui diz que Jesus é o Messias? Ou de que maneira esse milagre aqui revela que Jesus é o Messias? Você sabia que na cultura judaica existiam milagres messiânicos? Muitas pessoas faziam milagres em Israel. Moisés fez milagre, o profeta Elias fez milagre e outros. Mas havia na tradição de Israel alguns milagres específicos messiânicos. Por exemplo,
Expulsar um demônio mudo era um milagre messiânico. Curar um leproso era um milagre messiânico. Curar um cego de nascença era um milagre messiânico. Porque, olha só, curar um cego de nascença, eles acreditavam que o cidadão que nasceu cego era porque ele nasceu debaixo de uma maldição divina. Portanto, curar a cegueira é o mesmo que reverter a maldição. Quem tem autoridade para reverter uma maldição divina? Só o Messias. Por isso, as pessoas que conseguissem curar um cego de nascença, isto é, reverter a maldição, seria identificado como o Messias esperado. Quando Jesus, por exemplo, começa a fazer seus milagres, o Sinédrio, que é o tribunal judaico da época, inicia a análise de um processo. O que acontecia com todo sujeito naquela época que se dizia que era o Messias. Não foi só Jesus que apareceu. Tinham vários que se diziam Messias para o povo de Israel. O tribunal judaico, os fariseus, os saduceus, os doutores lá da lei, todo aquele grupo religioso do tempo de Jesus, mas especificamente o Sinédrio, eles iniciavam imediatamente um processo de investigação para verificar se aquele tal que dizia que é o Messias era o Messias mesmo. Então, eles iam atrás dos milagres messiânicos. Por isso, quando Jesus cura o cego de nascença, ele manda o cego para o tanque de Siloé. Mas por que Jesus manda o cego lá para o tanque de Siloé? Ele manda o cego lá para o tanque de Siloé porque, naquele momento, lá em Jerusalém, era uma data da festa dos tabernáculos, que era uma festa quando os sacerdotes jogavam águas pelas escadarias do templo. E onde eles iam buscar água? No tanque de Siloé. O que tinha no templo naquele dia em que Jesus curou o cego de nascença era sacerdote saindo por todos os lados. O tanque estava cheio de sacerdote pegando água. Então, para onde Jesus manda o cego de nascença? Para o tanque de Siloé. Um outro exemplo, curar um leproso. Quando Jesus curava um leproso, isso era considerado um milagre messiânico. O Sinédrio já mandava uma comissão de investigação para o caso. Era o leproso mesmo? Quem é o pai desse leproso? Quem pode confirmar se ele era leproso mesmo? Quem conhecia esse leproso? Ele ficou curado mesmo ou não ficou? Como é que é essa história? E se você fosse averiguar a cura de um leproso, o sacerdote deveria obedecer todo o cerimonial da lei de Moisés, previsto lá no livro de Levítico, acho que no capítulo 23 e 24, alguma coisa assim, de oferecer sacrifícios específicos dito na lei para a cura de um leproso. Quando uma pessoa era considerada leprosa, ela era afastada do grupo, ela era afastada da cidade. Era uma doença muito complicada naquela época. E quando Jesus cura um leproso, ele manda se mostrar ao sacerdote. Está dito na Bíblia que nunca em Israel um leproso apareceu diante de um sacerdote dizendo que foi curado. Mas Jesus manda se mostrar ao sacerdote. Aí inicia todo o processo de investigação e todo o cerimonial de oferta de sacrifícios. Aí o que Jesus faz? Ele cura logo 10 de uma vez. Cura 10 leprosos de uma vez. Assim são 10 comissões de investigação, 10 inquéritos, 10 processos cerimoniais, 10 procedimentos de sacrifício pela cura de um leproso. Para quê? Para que o sinédrico diga 10 vezes: este é o Messias falso. Um leproso, tudo bem, agora toma logo 10. Veja aí se eu sou falso mesmo. 10 de uma vez. Não é interessante? Então você vai olhar os milagres, você vai buscar uma identidade messiânica de Jesus. Isso, ao meu ver, pela minha pequena interpretação, muda completamente a maneira como nós lemos os milagres e como nós temos expectativas de milagres hoje. Porque a gente quer milagre hoje para quê? A gente quer milagre hoje para o nosso mundo ficar legal, para a nossa vida ficar melhor, para que o nosso sofrimento seja atenuado. A gente quer milagre. Mas eu pergunto, os milagres existiram para isso? Por essa razão, foram os porquês e os paraquês dos milagres de Jesus. Em outras palavras, a nossa expectativa de realização de milagres ou de manifestação de milagres hoje tem fundamento bíblico? Ela se justifica biblicamente? São perguntas que a gente tem que fazer quando lê os milagres de Jesus e entende o peixe dentro do seu habitat natural. O peixinho fora do mar pode dar interpretações diferentes.
Se você pega um milagre e coloca num aquário, se você pega aí o peixinho e coloca no aquário, você faz um tipo de oração: ó Jesus, assim como curou aquele cego, cura esse aqui também. Só que não é assim, né? Jesus ia falar: pera um pouquinho, quando eu curei aquele cego, lembra? Ele era um cego de nascença, eu mandei ele para o tanque de Siloé. Eu fiz isso para que ficasse claro, naquela época, naquelas circunstâncias, ao sinédrico especificamente, que eu era o Messias. Agora eu já morri, já ressuscitei, já derramei o Espírito Santo. Não dá para ficar aí comprovando que eu sou o Messias, né? Faz sentido isso para você? Então, a gente tem que pensar um pouco diferente no causuísmo de milagre. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagre. Em nenhum momento eu ou a Bíblia vai dizer isso. Aliás, um pouquinho mais à frente, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós veremos Pedro curar um paralítico na porta do templo. Ele diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Também, quando no monte próximo de ascender aos céus, Cristo diz em Marcos 16 o seguinte: estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Portanto, os milagres e o poder de Deus ainda é manifesto na terra. E eu creio em milagres, e que são manifestos por fé. O que eu queria ressaltar é que lemos a Bíblia, devemos buscar uma lógica, a inteligência da Bíblia e entender os pontos. E não fazer como alguns lugares por aí que pegam trechos da Bíblia e aplicam diretamente no nosso dia a dia. Eu chamo a atenção para situações de usos indevidos, tais como o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, tem algo escrito assim: ninguém aqui tenha deixado a casa, irmãos, e por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Afirma-se por aí que Jesus, com esse texto, prometeu retorno material multiplicado por 100, casas, terras, bens, a quem semear financeiramente no ministério. Jesus estava falando sobre perseguição e custo do discipulado. Os 100 vezes mais inclui também perseguições e refere-se à nova família espiritual e à vida no reino. Não há uma fórmula garantida de enriquecimento. Tem uma outra passagem lá em Coríntios: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aí temos interpretações aí atravessadas dos vos tornar ricos como promessas diretas de riqueza financeira para o cristão. Aqui Paulo estava incentivando a generosidade nas ofertas para os irmãos em necessidade. A riqueza mencionada é entendida pela maioria dos estudiosos como riqueza espiritual, a salvação, a graça, não prosperidade material garantida. Deus pode realizar milagres, sim, eu não tenho dúvida disso. Mas a pergunta que precisamos fazer é outra: qual é a sua fé para esse milagre? E ainda mais, qual é a relevância desse milagre para o seu propósito na Terra? Porque Deus não é um serviçal celestial pronto para atender às nossas demandas sempre que nos sentimos ameaçados ou desconfortáveis. Cuidado com essa imagem distorcida. Deus é Pai, e como Pai Ele é misericordioso. Ele cuida dos seus filhos. Ele provê o necessário. Mas Ele provê com um objetivo maior: que os seus filhos continuem a jornada rumo à eternidade. Talvez esse seja o ponto central. Estamos vivendo nossa passagem aqui na Terra como se fosse um fim em si mesmo? Ou estamos planejando e projetando a nossa vida de luz na eternidade com Deus? Essa expectativa muda tudo. Ela muda a nossa análise, muda a nossa expectativa e muda até a nossa oração. Quando alguém está num leito de morte, encerrando sua jornada, e pedimos a Deus por libertação, Deus pode agir? Claro que pode. Mas qual é o fundamento da nossa oração? É o nosso egoísmo, o medo de perder alguém querido? É o nosso egocentrismo, incapaz de aceitar a dor da despedida? Ou estamos pensando mesmo que aquela pessoa ainda não tem uma missão a cumprir, uma família para cuidar, responsabilidades reais que impactam outras vidas? Eu falo aqui com simplicidade, talvez até com bastante limitação. Não tenho todas as respostas, aliás, ninguém tem. Os desígnios de Deus ultrapassam as nossas compreensões. Mas
Pensar um pouco além do imediato, sair da caixinha, nos ajuda a tratar tudo de maneira muito melhor. Nos ajuda a não transformar Deus em alguém que exista para nos servir. E, principalmente, nos ajuda a não culpá-lo quando ele não responde da forma que gostaríamos. Por isso, nos próximos episódios, quando analisarmos os textos do Novo Testamento, a proposta será essa: não apenas conhecer a estrutura objetiva da Bíblia, não apenas saber onde cada livro está localizado, mas buscar entender a inteligência da Bíblia, a lógica por trás da narrativa, o propósito que conecta cada episódio, cada milagre, cada ensino. E espero que com esse olhar fique mais fácil navegar pelas páginas dos evangelhos, das cartas e aprender nessas narrativas o verdadeiro propósito de Jesus na Terra. E também compreender o seu papel dentro do plano de salvação. Aquele plano que começamos a enxergar no episódio anterior. Porque a história não é apenas sobre o que Cristo fez, é também sobre como nós respondemos ao que Ele fez. E é nessa direção que continuaremos. Não trate a Bíblia com casuísmo, pegando um pedacinho para servir aquele seu interesse. Busque a inteligência da narrativa. Nos próximos episódios, vamos ler os 4 evangelhos com esse olhar, o de quem quer entender o propósito do Messias na Terra e o seu papel no plano de salvação. Prepare aí seu coração. A história de Jesus está apenas começando. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi mais um episódio do nosso podcast, A Voz da Escritura.